Fala pessoal, professor Alex Cardoso na área, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, faça agora a sua inscrição, deixe o seu like e ative o sininho para ser notificado toda vez que eu estiver ao vivo ou publicar algum vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje aqui nesse vídeo vamos comentar a respeito de uma questão que foi cobrado pela banca Instituto Consulplan na parte do direito constitucional no concurso do CORE do Distrito Federal. Não é de hoje, né, que você aí provavelmente já deve ter observado que o estudo para o concurso, às vezes não é só você estudar a matéria que está sendo cobrada no seu edital. Por muitas das vezes você precisa entender, principalmente na parte do direito, posições de doutrinadores de renome, né, de acordo aí com a área do direito que você estiver estudando. Você, por muitas das vezes, também precisa entender o que a banca, né, qual é o posicionamento que a banca às vezes adota dentro do direito. Por exemplo, a banca ela pode adotar uma corrente minoritária, uma corrente majoritária em relação a algum assunto do direito, e também, dependendo do professor, você às vezes tem que entender, né, até a cabeça do professor que está passando a matéria. E aqui no caso, pessoal, eu achei essa questão muito estranha, tá? Muito estranha. Nós temos aqui essa questão que foi cobrada no concurso do Instituto Consulplan e ela dizia o seguinte: Mohamed, 25 anos de idade, nacional de Moçambique, veio residir no Brasil para cursar graduação em engenharia na Universidade de XY. Ao chegar no Brasil, logo se adaptou à cultura e decidiu que queria se naturalizar brasileiro para aqui residir definitivamente, observando os termos da Constituição Federal. Certo? Certo. A letra A, por exemplo, aqui não há a menor dúvida em relação a esse ponto, tá? É vedada a distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Pessoal, de fato, observando o texto da nossa Constituição Federal, que é a base que a questão está pedindo, de fato, é vedado. Somente a Constituição Federal, né, pode fazer essa distinção, tá? A Constituição fala que é vedado a distinção entre brasileiros natos ou naturalizados, salvo, né, o que for estabelecido pela própria Constituição Federal. Mas, às vezes, parando até para pensar, né, aqui no caso seria pensar até um pouco fora da caixa, se você for observar nos termos da Constituição Federal, né, há uma possibilidade, né? Há uma possibilidade, que é os casos de cargos, né, de privativos de brasileiros nato, certo? Que é o caso de cargos privativos de brasileiro nato. Então, se você observar sobre essa perspectiva, na minha humilde opinião, a Constituição pode fazer distinção entre brasileiros natos ou naturalizados, porque, né, o enunciado da questão falou nos termos da Constituição. Então, mas aqui no caso, está fora da jogada a letra A. É uma questão totalmente, assim, esquisita, né? Na minha humilde opinião. Vedado distinção entre brasileiros natos e naturalizados. A Constituição Federal pode fazer essa distinção. Esse é o ponto. Mohamed, mesmo sendo naturalizado brasileiro, não poderá concorrer ao cargo de senador da República, né? Mesmo sendo brasileiro, ele não poderá concorrer ao cargo de senador da República. No caso, aqui nessa nossa questão, né, como nós estamos aqui observando, a banca ela não considerou aqui a nossa letra B, certo? Ela não considerou a nossa letra B, certo? Porque ela
viu a questão das condições de elegibilidade na forma da lei que está dentro da nossa Constituição Federal, no artigo 14, parágrafo 3º. Então, precisa observar a idade aqui, ó, que não é o caso, né? Mesmo, vamos supor, ele naturalizou. Ele não pode concorrer ao cargo de senador da República, certo? Não pode. Mas aqui no caso, eu sinceramente eu não consegui entender. Quando eu fiz o gabarito, a correção extraoficial, eu tinha dado a letra C. Depois muitos alunos vieram falando a respeito dos demais itens, né? E aí eu falei, nossa, realmente assim, tem alguma coisa estranha nessa questão, tá? A questão apresentou uma idade de 25 anos, beleza? Beleza. Se ele for naturalizado, ele não pode concorrer ao cargo de senador da República porque ele não tem a idade mínima. E aqui falou cargo de senador não é algo restritivo, né, a brasileiros naturalizados. O cargo de presidente da casa, que é, de fato, privativo de brasileiro nato. Certo? Vocês estão conseguindo pegar o esquema aqui da questão? Mesmo sendo naturalizado, ele não poderá concorrer ao cargo de senador da República. É um fato, ele não tem a idade necessária para poder se candidatar. Ok? Isso é um ponto importantíssimo. A letra C. Momed, assim que adquirir a nacionalidade brasileira, poderá, né, se candidatar ao cargo de deputado federal. Na minha humilde opinião, também está correto. Certo? Beleza? A letra D, a Constituição não fala na ausência de uma condenação penal. Voltando aqui, por exemplo, na nossa letra A, a Constituição, no artigo 12, parágrafo 2º, fala: a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Então, nos termos da Constituição Federal, a lei não pode, mas a Constituição pode fazer distinção. Então, eu me imagino o candidato ali naquele momento na prova, diante dessa questão, uma dificuldade nesses 3 itens. Né? A redação aqui não favoreceu muito o candidato. Olha só, o pessoal impetrou um recurso, né, em referente aqui. E esse foi o posicionamento aqui adotado pela banca. Ela julgou o recurso improcedente. Resolveu manter o gabarito letra C. O enunciado da questão aborda tema referente ao direito de nacionalidade. Ok? Em que Momed, um nacional de Moçambique, após chegar ao Brasil, decide requerer a nacionalidade brasileira. Nos termos do artigo 12, inciso 2º, a linha A, Momed, por ser originário de país de língua portuguesa, poderá requerer a nacionalidade brasileira, sendo-lhe exigido 2 requisitos: uma residência ininterrupta no Brasil pelo período de 1 ano e idoneidade moral. Se naturalizado, ele tem os mesmos direitos e obrigações atinentes a um brasileiro nato. Entretanto, embora a lei não possa fazer distinção entre brasileiro nato ou naturalizado, a Constituição poderá, como é o caso no artigo 3º, no artigo 12, parágrafo 3º, que trata dos cargos privativos de brasileiro nato. Portanto, poderá haver distinção entre brasileiros natos e naturalizados, desde que seja estabelecido pela própria Constituição. Então, assim, aqui eu vou imaginar que o examinador pegou pela regra, né, que a lei não pode fazer distinção. Mas, nos termos da Constituição Federal, há uma possibilidade, né? Há uma possibilidade. Eu tô aqui, não tô querendo forçar a barra em relação ao enunciado da questão. Eu sei que em provas de concurso público nós temos que ser o mais objetivo possível, mas eu estou tirando aqui esse tempo nesse nosso vídeo para destrinchar um pouco essa questão,
né? Então, eu me imagino no lugar do candidato. A confusão em relação a esses três temas. É que nem você falar, nos termos da Constituição Federal, é proibido a pena de morte. A gente tem um histórico de questões em que esse item, se fosse aplicado dessa forma, seria considerado errado, porque temos a exceção nos casos de guerra declarados. Se há uma exceção, há uma possibilidade, né? Então, vedada a distinção entre brasileiros natos e naturalizados, né? Se for observar nos termos da Constituição Federal, eu estou aqui tentando passar para vocês essa compreensão, né? Eu imagino que o examinador aqui foi para o sentido da regra, depois para a exceção. Então, ele pegou aqui a regra na letra A. Mas o problema aqui, às vezes, não é nem essa letra A, né? O problema aqui não é nem a letra A. Por quê? Vamos seguir aqui na leitura do que a banca disse. Conforme as alternativas apresentadas, não é vedada a Momed, após a naturalização, se candidatar ao cargo de senador. A exceção se dá apenas para a eleição de presidente na mesa do Senado. Portanto, após a naturalização, Momed poderá pleitear o cargo de senador, desde que observe a idade mínima de 35 anos, né? Aqui, ó. Mesmo sendo naturalizado, ele não poderá concorrer ao cargo de senador, tá? Ele não poderá concorrer ao cargo de senador. E aqui, ó, desde que observe a idade mínima. Aqui, o examinador, na minha humilde opinião, já foi maldoso. Porque nós que estamos aqui nesse meio, o estudante, né, de concurso público, o direcionamento ele vai se basear em cima do enunciado da questão. Eu não posso aqui tentar, você candidato, tentar extrapolar o que está apresentado a você no enunciado da questão. Esse é o ponto que eu coloco, né? E aqui no caso, a questão aqui apresentada não dá nenhum sentido futuro. De fato, se ele se naturalizou, ele vai ter que observar a idade de 35 anos, vai ter que esperar a idade mínima e poderá se candidatar ao cargo de senador. Porém, eu me imagino o candidato aqui, na hora de resolver a prova, observando essa questão, ele provavelmente teve essa dificuldade que eu estou aqui falando, né? Se ele for naturalizado, ele não poderá concorrer ao cargo, porque o candidato se baseou única e estritamente na idade que foi apresentada no enunciado da questão. Ele não fez uma questão de uma situação futura, né? Que a banca considerou errado. A banca considerou como se ele pudesse se candidatar. De fato, ele pode, mas a banca aqui, no caso, na situação aqui, ela foi infeliz, né? Eu imagino que esse termo aqui, ó, não poderá no sentido futuro, mas aí também é exigir demais também do candidato, né? É exigir demais. De fato, por esse prisma aqui, por esse aspecto, não poderá, né? No futuro ele poderá sim, tá? No futuro ele poderá sim. Então eu estou aqui evidenciando esse detalhe. Foi até o que eu tinha falado. Eu falei disso na correção no gabarito extraoficial que eu tinha feito, tá? Eu falei, pessoal, acho que tá até aí gravado, eu tinha dado a letra C como gabarito, né? E a galera foi na letra B. A maioria tinha ido na letra B por conta desse aspecto. Então aqui, a nossa letra B, o examinador colocou uma situação futura, tá? Naturalizou, ele não poderá concorrer? No futuro ele poderá. Mas eu, sinceramente, né, aqui falando como professor, eu, sinceramente, acho que o candidato não teve esse entendimento, né? Não teve essa compreensão, porque ele se baseou no enunciado da questão, tá? Aqui, ó. No mesmo sentido, é possível que Momed se candidate ao cargo de deputado federal, assim que adquirir a nacionalidade brasileira, uma vez que não se trata de cargo privativo de brasileiro nato e pode ter
ultrapassado a idade mínima exigida de 21 anos. Então, né, a conclusão aqui, né, o que eu penso e agora, né, o que eu penso em relação a essa questão, né? Aqui nós temos que, assim, já foi dado, né, o gabarito permanece sendo, pelo visto, a letra C, mas aqui no caso, quando a gente observa o enunciado da nossa questão aqui, é difícil, né? É difícil você chegar a uma conclusão, a ter esse desdobramento de raciocínio na hora de resolver a prova, né? Porque quando eu parei para analisar, que eu tinha dado a letra C, eu falei assim, cara, mas aqui qual a intenção do examinador, né? Se ele colocasse assim, Momed, mesmo sendo naturalizado brasileiro, ele não pode concorrer ao cargo de senador da República, né? Não pode concorrer, mas não poderá, que na minha humilde opinião, não poderá dar um sentido aí futuro, né? Nessa perspectiva, a questão aqui, no caso, estaria incorreta. Por quê? A letra B estaria incorreta, porque ela apresenta a situação futura. Ele não pode concorrer aos cargos, né, privativos, certo? O senador ele pode, ser deputado federal ele pode. Então, né, esse vídeo aqui é para fazer essa reflexão em cima dessa questão, né? O pessoal fala estudar para concurso público é moleza. Eu vejo muita gente que é formado na área do direito, por exemplo, e leva bomba em questões de direito administrativo e direito constitucional, né? Então, eu vejo muita gente, por exemplo, formado na área de língua portuguesa, né? Galera que tem formação em inglês, mas quando vai resolver uma questão desse assunto em prova de concurso público, acaba não atingindo uma nota satisfatória, né? Então, eu aproveitei aqui esse vídeo, esse momento, esse espaço para falar com vocês a respeito dessa questão que, na minha humilde opinião, é uma questão que gerou aí muita dor de cabeça, né, para os candidatos, né, a galera aí desesperada para recorrer, né, da decisão da banca, né, para tentar reverter a decisão da banca. O enunciado da questão aqui, para mim, eu deixo aqui a minha consideração, foi infeliz. Eu acho que o examinador poderia ter colocado de uma outra forma, né? E realmente não foi uma questão assim. Vocês perceberam aqui o tempo que a gente levou para analisar a questão, né? A perspectiva aqui da questão. Provavelmente quem acertou a questão, a letra C, não vai concordar com a análise aqui feita porque já garantiu o seu ponto, né? Mas eu recebi uma enxurrada de pessoas falando a respeito da letra B e eu resolvi aqui então fazer esse vídeo para colocar dessa maneira, pelo enunciado da letra C, e dar essa condição futura, né, dele poder no futuro, se ele quiser, né, não poderá, é claro que ele poderá, né, ele poderá, fosse aqui na situação presente, de fato ele não poderia, né, mas como colocou uma situação futura, tornou errado, porque no futuro ele sim vai poder se candidatar ao cargo de senador, beleza? Pessoal, então a gente fez aqui essa análise dessa questão polêmica, né? Essa questão polêmica que às vezes provavelmente nem deve ser assim, nem deve ter tido essa polêmica toda, mas eu resolvi trazer porque ela gerou uma repercussão grande, né? Aqui no meu canal em relação a esse concurso do Código do Distrito Federal, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, faça aqui, ó, a inscrição no canal e vamos continuar aí na jornada. Se não foi dessa vez no Código do Distrito Federal para você, não desista. Outros certames estão surgindo, tá saindo edital basicamente quase todo santo dia. Então, pessoal, persista, lute e continue estudando, tá? Se você se deparou com a nota abaixo da média no concurso do CORE, continue estudando, reforce os pontos que você não estudou com a devida importância.
eu fui acompanhar o nome de cada uma das pessoas que participaram da minha revisão de véspera para o Core. Eu percebi muita gente ali dentro da lista de aprovados, mas com uma nota não tão satisfatória, porque eu vi um índice muito baixo nos conhecimentos básicos, língua portuguesa, raciocínio lógico matemático e informática, tá? A parte do direito, a parte dos conhecimentos específicos, de fato, tem um peso muito importante nas provas do Core, costuma ter peso 2. Mas se você, por exemplo, zerar língua portuguesa, zerar raciocínio lógico matemático, você está fora do certame. E você tem que fazer uma pontuação bacana ali para a revisão aí de fato entrar, né, para eu entrar com conhecimento dentro da revisão e você conseguir uma nota aí top no seu concurso, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, um forte abraço, né, a todos, bons estudos e nos encontramos nos nossos próximos vídeos. Até mais, pessoal!